agora eu vou orar pelo momento do culto. Pai amado, continuamos aqui, na Tua presença. Obrigado, Pai amado, por nos aceitar. Nós que somos pecadores, o Senhor nos aceita na Sua presença santa, santa, santa. Te pedimos perdão, Pai, primeiramente pelos nossos pecados e engrandecemos o Teu nome, pelo Teu imenso amor por nós. Que possamos agora continuar o culto ao Senhor, tendo em mente sempre o Senhor Jesus. Que o Senhor seja sempre o centro do nosso culto. É o que eu oro, Pai, em nome de Jesus, amém. Bom, na manhã de hoje, eu gostaria de meditar com os irmãos no texto de Hebreus 3. Mas antes da nossa leitura, eu gostaria de primeiro contextualizar a gente sobre Hebreus, né? Hebreus é um livro da Bíblia. Ele não tem um autor ao certo, né? Não encontraram, não é atribuído a um autor a ele. Ele está em meio aos textos de Paulo, mas só que não foi Paulo quem escreveu. E, em especial, esse capítulo 3 que nós vamos meditar essa manhã, ele é um texto escrito para judeus cristãos, né? E para que nós entendamos o que é um judeu cristão, né? Porque judeu é uma pessoa que é da religião judaica. Então, não é porque a pessoa nasce em Israel, ela é judia, né? Que nasce em Israel é israelense, por exemplo. Então, judeu é aquela pessoa que segue ao judaísmo. E a pessoa que segue ao judaísmo, ela tem como base a Taná, que é para nós o Antigo Testamento, né? Que é formado pelos livros do Antigo Testamento. Então, os judeus, eles não acreditam que Jesus é o Messias. Eles não têm essa fé, certo? Mas aí você fala assim, mas você falou que essa carta foi escrita para judeus cristãos. Então, como que é isso? Então, quando existe esse termo judeus cristãos, é para falar que, a partir daquele momento, o judeu, aquela pessoa que era da religião judaica, ela passou a crer em Jesus Cristo. Ela declara sua fé em Jesus Cristo, que Jesus é o Messias, e por consequência Jesus é Deus, né? Então, o termo judeu cristão, ele está falando isso. É como se, por exemplo, a gente falasse um católico cristão. Então, uma pessoa que deixou o catolicismo e passou a ser cristão, né? É para a gente entender melhor esse contexto, para quem foi escrito Hebreus 3. Ok? Então, tendo isso em mente, vamos ler agora o capítulo 3, mas eu não vou ler inteiro, agora de primeiro eu vou ler até o versículo 6. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança do qual nos gloriamos. Então, ao ler esse trecho aqui, nós podemos observar, por exemplo, que no versículo 1 e 2, o autor ele dá esse foco em quem é Jesus,
né? Ele deixa bem claro. Então, primeiro ele chama as pessoas que vão ler essa carta de irmãos. Quando ele fala isso, já é para remeter a pessoa que crê em Jesus Cristo. E aí ele fala, então ele dá um foco para isso. Fixem os seus pensamentos em Jesus, e ele dá o nome, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. E no 2 ele ainda fala, que foi fiel àquele que o havia constituído. Então, a palavra, por que aqui, só está falando de Jesus nesses dois aqui? Quando a palavra constituído significa ser igual em essência. Então, a palavra constituído, eu até escrevi aqui, faz parte da mesma essência. Então, quando ele fala Jesus foi fiel àquele que o constituiu, todos ali, por exemplo, aqueles judeus cristãos, tinham a consciência de que Deus o criou. E aí ele fala, foi fiel àquele que o constituiu. Ele está falando que Jesus foi fiel a Deus. E a palavra constituir é a mesma essência, então ele equipara Jesus com Deus. Então, ele fala que Jesus tem a mesma essência que Deus. E ele está falando isso, por que ele fala isso? Porque são pessoas que não acreditavam há pouco tempo que Jesus era Deus. Certo? Então ele enfatiza isso. Por quê? Porque esse povo, como a gente vê ali em diante, eles ainda tinham dificuldade de entender quem era Jesus, porque eles estavam ligados muito a Moisés, né? Moisés foi um grande homem da fé, um grande profeta, mas só que o povo estava esquecendo de Jesus e focando mais em Moisés. E aí ele queria lembrar ao povo de que o foco é Jesus. Quando, por exemplo, no versículo 3 ele fala, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Então o povo estava esquecendo quem era Jesus. E aí no versículo 1 e 2 ele lembra, beleza? E aí a gente vai continuar estudando o texto. Por quê? Continuando, né, aqui no estudo do texto, ele faz essa diferença entre Moisés e Jesus, para que o povo entenda e não confunda quem é Moisés e quem é Jesus. E ele deixa bem claro aqui, Moisés é servo, Jesus é filho. Certo? É o que está no versículo 4. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que havia de vir. Então ele fala, cara, Moisés foi servo, ele foi bom realmente. A gente tem que olhar para Moisés, aprender com Moisés, mas ele foi servo em toda a casa. A gente tem que aprender a ser servo também com Moisés. Também com Moisés. Não é só com Moisés. Aí ele completa. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Daí já é diferente. Porque lembrando que Jesus, no versículo 2, ele equipara Jesus com Deus, usando a palavra constituir, de mesma essência, e agora também como filho. Certo? Está fazendo sentido? Então, devemos olhar para isso, para que na nossa mente a gente não deixe se confundir por nada, mesmo que, por exemplo, Moisés foi um grande servo na casa de Deus, a gente não só olhe para Moisés. Então ele estava ressaltando isso para aquele povo, para aquela carta. E também é isso que Deus quer falar conosco essa manhã. Porque ao olhar para esse texto, entendendo tudo isso que esse autor, ao olhar para aquela comunidade de judeus cristãos, ele fala, ele trata sobre esse tema aqui. Então é porque ele viu
que aqueles judeus cristãos não estavam adorando devidamente a Deus, não estavam cultuando devidamente a Deus. E essa manhã, Deus quer nos lembrar de que devemos cultuar Ele em primeiro lugar. Ele deve ser o centro da nossa adoração, né? Porque ao olhar para esse texto nós podemos refletir no seguinte: em fazermos uma autoanálise sobre o que ou quem estamos adorando. Nós podemos, por exemplo, vir toda manhã para a igreja, mas estar colocando a nossa adoração a um pastor. Nós podemos estar colocando a nossa adoração até mesmo em conceitos que nós criamos ou que, por influência talvez de um senso comum, que por falta de busca por conhecimento, por falta de busca de entender quem é Deus, nós adoramos a Deus, entre aspas, né? Adoramos a Deus de forma errada, não colocando Jesus no centro da nossa adoração, do nosso culto. Então, é o que o Espírito Santo de Deus, eu creio com muito temor no meu coração, de que Ele quer lembrar a todos aqui, inclusive eu, principalmente eu, de que nós devemos sempre, em todo momento, colocar Jesus Cristo como centro da nossa adoração. Porque é muito fácil cairmos nesse erro que os judeus não cristãos daquela época estavam caindo, né? De confundir, de olhar assim para Moisés, ele fez grandes coisas, então na verdade Moisés e tal, e esquecer do que Jesus fez, do que é a salvação em Cristo Jesus. Porque ao colocar, por exemplo, Moisés aqui como o centro da sua adoração, do seu culto, eles esquecem do que é a vida em Jesus. E o que é a vida em Jesus? Depois que eles deixaram de ser judeus e passaram a ser cristãos, eles são agora morada do Espírito Santo, e agora eles confiam, eles vivem a vida deles com fé no amor, no poder e na justiça de Deus. Mas tudo aquilo que você coloca no lugar de Jesus, você automaticamente esquece que você é morada e de que quem é o seu Deus, do que Jesus fez por você. Certo? Faz sentido? É o que o Espírito Santo quer nos lembrar essa manhã mais uma vez. Não coloque nada. Não esqueça quem é Jesus. Toda manhã, todo momento, lembra quem é Jesus. Porque olha o que acontece com quem esquece do poder de Deus, né? Aí a gente vai continuar na leitura do versículo 7 até o versículo 11. Aqui no meu ele dá até um título para esse trecho que chama Advertência contra a Incredulidade. Incredulidade porque as pessoas esquecem do poder, né? Então diz assim as Escrituras: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por assim fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, e jamais entrarão no descanso. Olha só. Só para a gente mergulhar mais a fundo e entender o perigo de esquecer quem é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.
As pessoas elas viveram 40 anos debaixo no deserto peregrinando, na promessa da terra prometida, vendo milagres atrás de milagres, o poder de Deus ali vivo na frente deles, caindo maná do céu, sarça pegando fogo e não queimando. Eles viam de tudo, viam a provisão de Deus no deserto por 40 anos. Mas mesmo assim, eles esqueceram de quem é Deus. Fazendo o quê? Construindo bezerro de ouro, murmurando. Chegaram até a dizer que era melhor voltar a ser escravos do que continuar naquela vida ali, mesmo debaixo do poder de Deus. Então, olha pra gente hoje. A gente vive uma vida muito boa, graças a Deus, num país livre, onde possamos cultuar e tudo mais. Todo o contexto que todo mundo aqui já sabe, que vivemos. Será que a gente não está mais arriscado ainda a esquecer de quem é Deus do que o povo que vivia 40 anos? Né? Então, isso daqui demanda muito da nossa atenção, realmente dessa análise constante, para sabermos se estamos colocando algo no lugar que só é de Deus. Se tem algo constantemente roubando a nossa atenção, roubando o lugar na nossa mente, no nosso coração, na nossa ação de quem é Deus. Né? E olha só, esquecer do poder de Deus é o que provocou a ira de Deus. Né? Isso daqui antes, óbvio, de Jesus vir. Né? Agora nós vivemos pós-Jesus, temos fé em Jesus e temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Então, é isso. Mas só que devemos lembrar, devemos olhar para o passado, para o povo de Deus e aprender com o passado, de que esquecer de quem é Deus, esquecer do poder de Deus, esquecer do amor de Deus, esquecer da justiça de Deus, não ter fé, não exercer a fé constantemente, isso não agrada em nada o coração de Deus, isso nos afasta de Deus. Então essa manhã Ele quer nos lembrar isso. Me coloque em primeiro lugar. Viva a vida que Jesus planejou para você. Viva a nova vida em Jesus Cristo. Não viva aquela vida baseada só, por exemplo, no Antigo Testamento. Ou então, não viva uma vida cristã baseada no conhecimento raso do que é uma vida cristã. Com ideias, por exemplo, que o senso comum diz sobre o que é ser cristão. Eu sou cristão sim, eu não fumo, não bebo, não roubo, não sou adúltero. Isso daí que é ser cristão, tá vendo? Eu sou certinho. Eu não minto, pá. Mas de onde você tirou isso? Porque meu pai me ensinou isso, minha mãe, eu ouvi meu vizinho contando. Então, esses conceitos da vida cristã foram criados baseados em um senso comum, que foi passando de boca em boca até chegar, mas isso não realmente é a vida, óbvio que tem a ver com a vida cristã, plano de Deus, tudo isso, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E aí a gente só vai entender mais quem é Jesus e a vida que Jesus planejou para a gente, que é boa, perfeita e agradável, quando a gente decidir toda manhã lembrar primeiramente quem é Jesus e o que Ele fez por nós, e qual a consequência que é de crer em Jesus, que agora o Espírito Santo de Deus faz morada em nós. Então nós devemos nos incomodar, por exemplo, se eu acordo de manhã ou vou viver a minha vida e não sinto que estou obedecendo aos ensinamentos do Espírito Santo. Se eu não consigo ter comunhão com a voz do Espírito Santo no meu dia a dia. Se nas minhas tomadas de decisão são tomadas de decisões
baseadas só em mim ou na vontade de Deus? Certo? Esse texto nos convida sempre a essa reflexão, da gente pensar sobre qual posição Jesus está ocupando na nossa mente e o que estamos fazendo a respeito disso. Se sim, glória a Deus, continua. Se sim no sentido de que Jesus está ocupando em primeiro lugar a sua mente, e devido a isso, por consequência, irá acontecer diversas coisas, você vai fluir no Espírito, você sempre vai ter a fé, você vai confiar, você vai passar por todos os momentos da sua vida, tendo fé no poder, no amor e na justiça de Deus. Só que, se isso não estiver acontecendo, cada vez mais você vai se afastando de Deus. E creio que aqui ninguém quer se afastar de Deus. E a gente olhando para esse texto, ele continua, alertando ainda nós, no versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afasta do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apegamos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Essa confiança que tivemos no princípio, por que ele fala isso? Porque, de novo, esse texto aqui é para judeus cristãos, para pessoas que não acreditavam em Jesus, que passaram a acreditar. Então, ele fala, lembrem do que você acreditou lá no começo. Então, lembra quando Jesus te conquistou, quando o Espírito Santo te revelou a verdade sobre quem é Jesus. Você consegue agora na sua mente relembrar um momento tão especial que é da vida do cristão, é de que eu vivia uma vida, Jesus se revelou para mim, o Espírito Santo revelou a verdade de quem é Jesus, e agora eu vivo a vida nova. Você tem na sua mente agora o momento, aqui, você tem na sua mente aquilo aqui, ó, confiança que tivemos no princípio, essa confiança que o Espírito Santo derramou sobre quem era Jesus, e você falou, eu creio. É isso daqui que vai nos manter firmes e na constância de manter Jesus em primeiro lugar. É ter esses momentos em nossa mente da partida do momento que começamos a caminhar com Jesus e a nova vida veio. E aí desfrutando da nova vida em Jesus Cristo, que é desfrutar da graça da salvação na vida eterna, que é desfrutar do amor, que é desfrutar dos frutos do Espírito. Se você está vivendo uma vida que você não está desfrutando os frutos do Espírito, você provavelmente não está colocando Jesus em primeiro lugar. Não é provavelmente, você não está, né? E aí está um risco de nós. Se na sua casa, na sua família, no seu trabalho, você não consegue enxergar ali, por exemplo, os frutos do Espírito, reveja, analise. Por quê? Porque é em tudo que nós devemos colocar em Jesus em primeiro lugar. Se na sua casa tem algo ali que não está bom, reveja. Se no seu trabalho também o ambiente não está bom, coloque Jesus em primeiro lugar. É porque Jesus não está sendo o primeiro lugar. Não é porque é culpa do meu chefe, que ele que tem que criar um ambiente bom, isso e aquilo.
Não. É culpa da gente que não está colocando Jesus em primeiro lugar. No nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, aqui na igreja, em todos os ambientes. É isso, meus irmãos. Vamos sempre fazer essa constante análise pessoal da nossa mente para saber se estamos sendo judeus cristãos que ainda não entenderam o que é a nova vida em Jesus Cristo, ou se estamos sendo só cristãos que entendem o que é a nova vida em Jesus Cristo e vivem a nova vida em Jesus Cristo. É isso que o Espírito Santo de Deus quer trabalhar na nossa vida esta manhã, assim eu creio. Acho que foi breve demais, normalmente costuma durar mais tempo, mas enfim, o que importa é que Jesus seja o centro. É isso. Essa é a mensagem que foi trabalhada em meu coração. E é assim que eu creio, e é assim que eu busco viver. Reconhecendo que também, meus irmãos, eu muitas vezes, constantemente tiro Jesus do posto, do tópico, do top 1 da minha vida e coloco outras coisas, cara. Então, vamos rever, vamos passar um tempo agora em oração. Vamos usar desse momento agora, então, de análise e colocar diante agora de Jesus, porque Jesus está presente aqui. Vamos pedir, então, após essa análise, se tiver algo que está ocupando o primeiro, o segundo, não importa, se estiver ocupando o lugar de Jesus, aproveita que Jesus está aqui, aproveita que nós estamos aqui na presença dEle, peça perdão, coloque isso que ocupa o lugar dEle, entrega, coloca nos pés da cruz e se apega e relembre dos momentos bons que você já viveu com Jesus, relembre das informações boas que você tem sobre Jesus, relembre da vida nova que Jesus te prometeu, relembre o que é a vida nova, né, que Jesus prometeu. Então vamos agora, meus irmãos, passar um tempo refletindo.
Jesus, aqui em tua presença, mais uma vez. Te peço perdão, Pai, por muitas vezes esquecer de quem tu és, esquecer do teu imenso amor. Perdão, Deus, por esquecer do teu poder, Pai amado. Perdão, Deus, por esquecer da tua justiça. Perdão, Pai, por esquecer de que muitas vezes devo viver uma vida em comunhão plena com o Senhor e me satisfazer com coisas terrenas, coisas perecíveis. Me perdoa, Pai, por trocar, Pai, lugar que nunca deveria ter trocado. Pai, me perdoa, Pai, porque muitas vezes eu esqueço daquele momento único na minha vida, que foi quando o Senhor entrou nela e me deu uma nova vida. Me perdoa por esquecer muitas vezes do que é essa nova vida, Pai, por não buscar, Senhor Deus, conhecimento, por não buscar em Ti, Pai amado, o que é essa nova vida. Me perdoa, Pai. E aqui, Senhor, em Tua presença eu te peço, Espírito Santo de Deus, venha, Senhor, dia após dia, de forma poderosa, Pai, porque eu preciso, Deus. Faça com que eu não me esqueça, Senhor Deus, do Teu imenso poder, do Teu imenso amor, da Tua imensa justiça, da Sua perfeição, Pai amado. Que eu não esqueça de que agora estou debaixo de uma vida nova e que o que é velho já não mais me pertence, de que não devo me apegar, Senhor Deus, às coisas deste mundo. Por favor, Espírito Santo, haja na vida aqui de cada irmão meu, Pai amado, trazendo, Senhor Deus, essa força, Pai amado, necessária que é preciso, Pai, para lembrar constantemente de quem é o Senhor, para que então possamos Te imitar, Senhor Deus, e ser sal e luz neste mundo. Esta é a minha oração essa manhã, Deus, entrego este culto a Ti, porque o Senhor é santo, santo, santo e é o único digno de ser adorado. É em Teu nome, Jesus, que eu oro. Amém.